não é um nome muito frequente nos manuais de teorias da comunicação. Isso é muito curioso, muito paradoxal, assim. Para alguns, inclusive um dos textos que a gente leu para hoje, assim, que é o texto do Martino, né, que foi uma descoberta recente, assim, para mim, né, eu descobri o texto do Martino no ano passado, preparando justamente esse momento da disciplina no ano passado, e me deparo com esse texto do Martino, assim, onde ele faz praticamente uma defesa, assim, bastante empolgada, né, da importância do McLuhan, né, e também de um autor também canadense, assim, que teria influenciado o McLuhan, antecedido um pouco, que é o Harold Innis, né. Então, a minha surpresa, assim, com aquela leitura do texto do Martino, se deu justamente em função disso, assim, né, de um autor, no caso, o próprio Martino, tão zeloso e tão preocupado com a disciplinaridade da área, que tenha ficado, então, tão satisfeito, vamos dizer assim, com a proposta do McLuhan, né. Isso é um elemento já interessante, assim, sendo também o Martino um autor do qual aqui a gente já leu coisas e a gente partiu um pouco, né, do Martino. Então estaríamos agora no nosso nono encontro retornando a um outro texto do Martino, muito, no caso, engajado, assim, nessa perspectiva teórica específica do McLuhan. Então isso é um dado. Um outro dado meio paradoxal, assim, em torno desse autor é isso, né? Ele não é uma presença constante, obrigatória nos manuais, né? Nos manuais, assim, as teorias mais frequentes são teoria crítica e teoria funcionalista. Então, o McLuhan não é uma presença muito frequente, assim, né? Ou seja, existe pouco consenso em relação a pertinência do autor para a área. Isso se deve principalmente, assim, ao fato de que o McLuhan talvez não tenha feito uma escola, né? Ele é um autor muito singular, assim, é muito ele. Então a gente não tem em torno do McLuhan, né, um movimento teórico, uma escola teórica, como é o caso da teoria crítica e como é o caso também da teoria funcionalista. Então, o McLuhan parece ter se configurado assim como uma espécie de guerreiro solitário, vamos dizer assim, né, num determinado momento, com muita projeção num determinado momento histórico, mas ao mesmo tempo, pessoal, que deixou um legado importante, assim. Então, é como se o trabalho dele tivesse dado muitos frutos para outros, né? Os desdobramentos que o McLuhan suscitou, eu acho que foram muitos e foram muito importantes, quase todos, e de certo modo ainda repercutem muito entre nós hoje. Assim. Esse PPT que eu passei para vocês, ao final, acho que é a última lâmina assim, do PPT, eu fiz uma relação de 9 herdeiros teóricos do McLuhan. Se vocês forem para o PPT aí, vocês terão lá no final assim, uma relação de pelo menos 9 autores, que cada um ao seu modo, assim, e até alguns deles constituindo seus próprios movimentos teóricos e tal, suas próprias escolas, vamos dizer assim, mas que derivaram do McLuhan e fizeram coisas a partir dele, tá? Então, o trabalho do McLuhan ele é um pouco controverso, assim, nesse sentido que eu estou falando, né? Por um lado é importante, mas por outro lado não se enraizou totalmente, né? E embora tenha tido desdobramentos futuros, assim, né? Um outro dado importante, assim, diz respeito a que vale a pena a gente comentar também a figura pública do McLuhan, tá? Eu na segunda lâmina ali, pessoal, eu fiz uma relação, assim, dos autores que a gente viu, pelos quais a gente passou, né? Então, por favor, tentem me acompanhar aí na segunda lâmina. Eu listei alguns nomes, todos eles a gente viu aqui, mais ou menos, passamos por eles, né? Mas eu dei uma breve caracterização, assim, de cada um desses autores, né?
muito seguindo assim uma provocação do próprio Martino, onde ele falava, a gente tocou nisso aqui em aula já, onde o Martino falava que talvez mais importante do que conhecer as teorias é conhecer os teóricos, né? Saber quem eles eram, o que faziam, enfim, conhecer um pouco das biografias dos teóricos, né? Eu estou trazendo isso aqui também, pessoal, essa breve caracterização, assim, de cada um dos autores que a gente viu até agora, também para caracterizar o McLuhan, obviamente, né? E também porque, também no ano passado, eu acabei trabalhando muito com esse livro aqui, chamado Os Clássicos da Comunicação, Os Teóricos, que é uma coletânea, assim, com 20 pequenas biografias de autores da área, né? E eu achei muito boa essa referência, justamente para a gente ver as teorias a partir daí, assim, focando nas biografias dos autores, né? Eu mencionei para vocês aqui na aula passada aquela passagem do Foucault no Vale da Morte, né? Quando a gente fez aquela discussão sobre o comunismo ácido do Mark Fisher. E naquela ocasião lá eu comecei a ler uma biografia do Foucault, né? E me segui ao longo da semana nessa biografia. Encontrei uma biografia onde há um capítulo extenso sobre esse episódio da vida do Foucault e estou achando muito boa essa biografia e também muito interessante, assim, para pensar o autor a partir de uma narrativa da sua história, né, da sua história de vida, assim. Então, tenho me sentido muito chamado, assim, para esses relatos, né, onde a teoria se coloca a partir de uma narrativa biográfica, assim, e a gente consegue entender não só o pensamento de um autor, mas as razões biográficas, né, que levaram a isso e tudo mais. Né? Então, para a gente começar a falar sobre o McLuhan, eu acho importante também mencionar, assim, chamar a atenção, pelo menos, né, para essa figura pública, assim, com a qual ele se tornou conhecido. Né? Então, nessa lâmina que vocês têm aí, a segunda lâmina do meu esquema, McLuhan aparece ali definido ao final como um profeta da era eletrônica, uma celebridade da mídia, um guru dos meios de comunicação de massa ou um ideólogo da aldeia global, um visionário da era digital. Eu acho que ele é o primeiro intelectual, assim, público, né, pelo menos desses mais identificados, assim, com as teorias da comunicação, que ganha uma tamanha notoriedade, assim, né, em vida, né. Então, em vida, o McLuhan se tornou uma espécie de astro pop, assim, né. Eu li um texto que falava que na década de 60 ele era tão famoso quanto o Andy Warhol, por exemplo. Né. Então, eu acho que muito da repercussão da obra dele, para o bem e para o mal, talvez por isso também ele seja um autor um pouco desacreditado, assim, justamente em função do fato de ter se tornado uma celebridade, como se isso por si só lançasse assim uma certa suspeição, né, ou um descrédito, viesse junto disso quase um descrédito assim em relação à possibilidade de que a obra desse cara fosse realmente pertinente, assim. Né? O texto que eu escrevi, né, que vocês leram, que estava indicado também, é um texto que começa falando justamente sobre aquela aparição do McLuhan no filme do Woody Allen, né? Noivo Neurótica, Noiva Nervosa, se eu não me engano, né? Que é o filme que ganhou o Oscar naquele ano, né? O filme de 77, se eu não me engano, né? Então, lá pelas tantas, o próprio McLuhan, em pessoa, assim, aparece numa cena do filme, mais para o final do filme. Mas, de todo modo, assim, aquela aparição do McLuhan ali, ela é um sintoma desse fato de que ele tinha se tornado um intelectual para muito além, assim, da vida, dos muros internos, né, para dentro da universidade, assim, tinha se tornado quase uma espécie de guru da década de 60, assim. Né? E também, esse próprio fato também exponencia essa fama ainda mais, assim, né? Então,
acho que um ponto aí a gente considerar é a gente tem em mente agora, sim, para entrar um pouco no autor e tal, é essa dimensão que o trabalho dele, e não só o trabalho dele, a imagem pública do McLuhan ganharam, né? Então, ao longo da década de 60. Tá? Isso é um dado interessante, assim, também, que o McLuhan é um autor que começa a aparecer, assim, no contexto do pós-guerra, né? Então, ele é um canadense, faz formação um pouco na Inglaterra, na área da literatura, mas que vai publicar ao longo da década de 60. Assim. Então, os livros mais conhecidos do McLuhan são livros da década de 60. Eu estou falando, precisaria confirmar os anos aí exatamente que as publicações saem, mas eu estou me referindo basicamente assim, à Galáxia de Gutenberg e aos meios de comunicação como extensões do homem. Tá? Que foi traduzido no Brasil pela editora Cultrix, numa tradução do Décio Pinhatari, enfim. Né? Então, uma outra característica, assim, pessoal, junto disso, o McLuhan era tido também, assim, pejorativamente, como o filósofo da Madison Avenue. Então, se a gente for ler coisas sobre o McLuhan, aí a fortuna crítica sobre o autor, a gente vai se deparar, assim, com essa denominação. Ele era definido, assim, como o filósofo da Madison Avenue. A Madison Avenue, em Nova York, é a rua onde se encontravam as agências de publicidade. Né? Então, o McLuhan sendo definido assim, né, justamente chamando a atenção para esse aspecto aí da sua fama, mas também, pessoal, indicando algo que também é importante para agora, assim, a gente salientar, que é o fato a importância dos seus bordões. Tá? Então, os conceitos teóricos, os principais conceitos teóricos que o McLuhan formulou, eles também são, de certa forma, ou funcionam como se fossem slogans publicitários. Tá? Certamente, antes de fazerem o curso de comunicação, antes de chegarem aqui agora, vocês já tinham ouvido falar nessas noções de aldeia global, os meios como extensões do homem, meios quentes e frios, né? Então, essas ideias, esses são os conceitos do McLuhan, mas eles são conceitos que têm uma aderência, assim, que tem uma certa plasticidade na formulação e que meio colam na gente, assim, funcionam também como se fossem slogans publicitários, tá? Isso também contribui, logicamente, para a fama que o McLuhan teve em vida. Ele vem a falecer em 1980, né? Eu acho que está ali a data da morte naquela lâmina, deixa eu ver, acho que é isso mesmo, 1980. 3 anos depois do filme do Woody Allen. Então, essa dimensão, assim, tem uma dimensão retórica no trabalho do McLuhan, como a gente vai ver, né? Que tem a ver com o modo como ele argumenta, que tem a ver com a sedução da figura pública dele, tem a ver com isso que a gente pode chamar aqui da plasticidade dos conceitos, que se tornam mais aderentes, né? Então, tudo isso, assim, em razão de tudo isso, que ele foi conhecido em vida como sendo esse filósofo aí da Madison Avenue, né? Das agências de publicidade. Pessoalmente, essa estratégia retórica que ele adota, óbvio que tem riscos aí implicados, né? Mas, por outro lado, pessoalmente me agrada isso, assim. Eu gosto de certa maneira, até o próprio Mark Fisher, que a gente trabalhou na semana passada, também explora um pouco isso, assim, né? Elaborar conceitos, criar conceitos que parecem antes de tudo bons rótulos, assim. Rótulos autoaplicativos, né? Autoexplicativos e rótulos que pegam fácil, assim como esse de realismo capitalista, como a gente viu na semana passada, dentre tantos outros.
Então, de certa forma, o McLuhan também faz isso, e faz isso muito bem, tá? E é como, tudo bom, Cris? É como se essa própria atenção, assim, que ele está dando para a forma do conceito, para a expressão retórica, assim, também estivesse contribuindo para que ele se tornasse um autor tão comunicacional, né? Então, é como se ele tivesse, de alguma maneira, assim, mimetizando algo dos processos midiáticos que ele se propõe a explicar. Então, me parece que ele explica lógicas de funcionamento dos meios de comunicação, ao mesmo tempo em que incorpora essas lógicas no seu próprio pensamento, né? Então, essa plasticidade, esses recursos retóricos, essa capacidade de aderência, vamos dizer assim, né? Essa abertura dos conceitos, né? Então, os próprios textos do McLuhan também são textos muito elusivos, né? São textos cuja argumentação não é, se vocês forem ler, assim, vocês verão que a própria prosa do McLuhan, o modo como ele escreve, não é um modo razoável, habitual, assim, comum dentro da prosa acadêmica, por exemplo, né? Então, os textos são cheios de... O Martino usa aquela expressão butades, né? Os textos são muito bem-humorados, são cheios de xistes e referências à literatura. Ele está a todo momento dirigindo perguntas ao leitor, brincando com o leitor, né? Então, eu acho que tudo isso assim, vai demonstrando assim, que o McLuhan não é só um autor que explicou os processos comunicacionais, mas é também um autor que se valeu das lógicas comunicacionais, assim, na sua própria teoria, tá? Eu tenho uma edição aqui desse livro, O Meio é a Mensagem, que é um livro aqui, ó, também bastante conhecido dele, e vale a pena a gente notar, pessoal, para o trabalho gráfico, assim, tá? Olha só. Então, o livro ele é todo pensado, assim, no sentido de explorar imagem, técnicas de diagramação, do próprio design, né? E o livro se abre, se coloca para o leitor, assim, como um objeto a ser explorado, inclusive fisicamente, tá? Então, é como se o McLuhan estivesse chamando a atenção ao trabalhar com um designer, né? O livro ele é acreditado, assim, a esse também os autores do livro, não é só o McLuhan, é uma coautoria do McLuhan com esse design que é o Quentin Fiore, né? Então, é como se o McLuhan também tivesse lançando mão dessas estratégias de publicidade e design para conformar o seu próprio pensamento, no ponto de vista, sim, da produção ou da intervenção na materialidade do objeto livro, no caso, né? Não é à toa, pessoal, que o tradutor do McLuhan para o Brasil, para o português, foi o Décio Pinhatari. Grande Décio Pinhatari, que é um dos poetas da poesia concreta, paulista, da década de 50 e 60, né? Que que tão conhecido ficou, que trabalhou junto com Augusto de Campos, que é da trindade, aquela, da Santíssima Trindade da poesia concreta, é o único que está vivo. Assim. Então, Augusto de Campos, seu irmão Haroldo de Campos, e o terceiro era o Décio Pinhatari, que foi o tradutor do livro do McLuhan, Os Meios de Comunicação como Extensões do Homem. Tá? E porque tem também no McLuhan uma preocupação muito assim com o tipo de apelo sensorial que os meios de comunicação nos impõem. O ambiente sensorial que os meios de comunicação nos impõem, tá? Então, é como se ele tivesse chamando muito mais a atenção, assim,
como se ele estivesse dizendo que falar sobre meios de comunicação é muito mais pensar sobre o modo como eles capturam os sentidos ou instauram um tipo de sensorialidade, de apelo sensório, assim, do que propriamente sobre os conteúdos racionais, assim, que se expõem através das mídias. Tá? Então, assim, ó, quando ele se propõe a explorar esses recursos gráficos no livro, no seu livro, como parte intrínseca da formulação do pensamento, do seu pensamento teórico, ele está dizendo que há algo da materialidade do livro, que é algo do livro enquanto objeto, que é algo do livro que chama aos nossos sentidos, não só ao nosso intelecto e à nossa razão. E essa dimensão sensorial, tátil, corpórea, é para ele o interessante. Tá? Então, quando ele coloca uma colagem na capa aqui, onde tem a foto de um rosto e no lugar de um olho tem um vidro, ele está chamando a atenção com essa imagem, pessoal, que está na capa, que vocês já veem aí, para uma dimensão assim da multissensorialidade dos meios, dos objetos midiáticos e das tecnologias como objetos que despertam ou que nos captam, que nos chamam assim para uma dimensão do multissensorial, para um trânsito entre os sentidos, para a necessidade de que estejamos atentos para o modo como as mídias fazem com que passemos de um sentido a outro. Tá? Então, por isso que o livro vira para ele também um objeto a ser manuseado, visto, não só lido. Tá? Porque o McLuhan vai desenvolver, assim, e eu acho que aí tem uma sacada muito boa também, muito que acabou se tornando muito fértil para a área, uma atenção ao que a gente poderia chamar com as materialidades dos meios de comunicação. Tá? A partir dos anos 90, sim, principalmente através do trabalho do Hans Gumbrecht, tem se falado muito na nossa área assim, sobre essa perspectiva das materialidades dos meios de comunicação. Isso é uma outra coisa que vai se desenrolar a partir dos anos 90, a partir da Alemanha. Mas, de todo modo, pessoal, essa preocupação com as materialidades dos meios de comunicação, ela começa a se desenhar aqui pelo McLuhan. Tá? Quando, com esse entendimento de que os meios são a mensagem. Né? Então, quando ele fala que os meios são a mensagem, ele está dizendo que não importa o que está sendo dito enquanto conteúdo nos meios de comunicação de massa. O que importa é a própria natureza medial desses meios. E os impactos, assim, que essa tecnologia produz na ordem da interação, na ordem dos contatos. O impacto que cada tecnologia tem na sociedade, reconfigurando assim, dinâmicas sociais, modalidades de encontro, como esse que a gente está tendo aqui. Tá? Então, é como se o McLuhan fosse dizer assim, ó, não importa o que nós estamos aqui conversando, o que importa para a gente entender essa mídia é a ecologia que ela produz. Essa mídia aqui agora, que nos une, sim. Qual é a ecologia de mídias que ela instaura, assim? Como ela impõe sobre nós uma série de outras, como vou dizer, assim, como ela tem consequências de toda a ordem, assim, né? Nas nossas rotinas, né? Como ela vai reorganizar o uso do nosso tempo e do nosso espaço, como ela vai apresentar para mim uma nova gramática, uma nova linguagem a ser dominada, como ela vai, essa mídia que vai implicar para mim novos hábitos cotidianos, assim, por exemplo, novas
tem coisas muito micro, assim, né, que decorrem dessa mídia aqui, no caso, por exemplo. O fato de que eu estou mais tempo sentado na minha casa. Tu entende? Que tem repercussões, assim, que estão para muito além, que não tem a ver com aquilo que a gente discute aqui, com os conteúdos aqui tratados, mas tem a ver com repercussões corporais, inclusive, cognitivas, corporais, do meu cotidiano, assim, que decorrem dessa mídia, que está à disposição e que está promovendo rearranjos na sociedade, assim, de toda a ordem, né? Então, o McLuhan se dá conta disso, né? E ele, obviamente, ele está falando, sobretudo, assim, acaba tratando, sobretudo, do universo da televisão, tá? De todo modo, pessoal, esse pensamento, assim, que o McLuhan deixou, obviamente, serviu muito bem, assim, para todo um conjunto de desdobramentos aí das teorias da cibercultura a partir dos anos 90. Assim. Então, se a gente pensar esses autores aí bem identificados, como Pierre Levy e outros tantos, assim, o McLuhan, para eles, embora não tenha conhecido as redes e a cultura digital, assim, é uma contribuição teórica importante, assim, tá? Bom, a gente precisaria também tratar um pouco, assim, dos bordões, tá? Dos bordões esses, acho que muito tratada, reconhecer o sistema teórico do McLuhan é abordar tratar desses bordões que são os seus conceitos, né? Então aqui eu mencionei alguns, né? O meio é a mensagem, os meios como extensões do homem, os meios quentes e frios, e a ideia da aldeia global, principalmente. Tá? Principalmente esses 4 aí. Há um problema do qual o McLuhan sempre é atacado, que é esse problema do determinismo tecnológico, né? Que é o de dar excessiva atenção para a técnica, assim, de tal forma que ele é entendido por alguns como um autor apolítico. Tá? A gente pode ver isso mais adiante, assim. Mas, de toda maneira, o McLuhan ele é visto como um autor assim, que descontextualiza, né, que dá muito pouca ênfase para os contextos sociais em específico, e, nesse sentido, seria uma espécie de determinista sociológico, né? Na medida em que ele dá superfatura, assim, a importância da técnica para explicar, assim, a sociedade, né? O que vocês, qual foi a impressão dos textos, assim, como leram, o que já, só para mim ter um primeiro feedback, assim, para a gente tornar mais dialogado aqui nosso encontro, por favor, alguém. Se já conheciam ou não. Não? Fabrício? Olha. Fabrício. Não, eu perdi agora só a última parte mesmo que tu falou, mas eu tinha uma questão, assim, que o McLuhan fala a questão do meio, né? E aí tu falou assim, o ponto assim, não importa muito o que a gente está falando, mas sim o meio. Mas também seria uma coisa muito assim que, justamente pelo meio, falar ou tipo assim, é irrelevante a mensagem? Assim, como é que seria essa avaliação dos dois pontos? Assim? Só uma questão que eu queria confirmar para mim. Assim. Mais alguém? Porque eu perdi a última parte. Não, eu só abri assim, Fábio, para a gente fazer uma... Tem alguém com o microfone aberto.
para dar uma dimensão mais conversacional, assim, né? Eu não vejo, assim, como se... Eu acho que tem uma questão, tem uma opção metodológica, assim, né? Tem uma ênfase que ele dá, que tem um caráter mais metodológico, assim. Eu acho que isso é um gesto radical, assim, até ali, né? Então, o modo como ele recorta, assim, a discussão, como ele coloca a discussão, né, dando essa ênfase, então, nas tecnologias, eu acho que é muito inédito no que se tinha até então, ali nos anos 60, sobre estudos de comunicação. Né. Esse recorte, assim, não vem só dele também, tá, pessoal? O texto do Martino fala, assim, que isso deriva lá do Harold Innis, que era um economista, o Harold Innis era, né, também canadense, que teria influenciado o McLuhan, né. A própria relação entre os dois, assim, ali no caso do Martino, é apresentada como se fosse como eles estivessem muito colados um no outro, assim, né. Então, no caso do trabalho do Innis, assim, isso está muito voltado a entender como se constitui o que ele chama de um império, né. No caso, ele está pensando muito na constituição do país dele, o Canadá, assim, como é que esse país vai se constituindo, e aí ele vai para essa dimensão material, né, das estradas. Então, por exemplo, tem um dado do McLuhan que os meios de transporte seriam meios de comunicação, né. Então, pensar essas redes, a constituição dessas redes materiais, assim, que possibilitam, então, um império ou um país, é o que o Innis faz, né? E é aí que o McLuhan vai também, né? De pensar, assim, o quanto cada tecnologia que surge, ela molda a cultura, né? Então, eles vão buscar isso na história, assim, na arqueologia, né? Então, ele vai pensar, por exemplo, assim, que numa sociedade em que não tem o livro, né, em que se reúne numa tribo que se reúne presencialmente, vai se produzir um tipo de memória que tem a ver com a oralidade, tem a ver com técnicas de mnemônicas, de memorização de mitos, de histórias, né? Então, o fato de que não há uma cultura escrita produz determinadas características naquela comunidade, assim, né? Quando eu passo a ter uma cultura escrita, quando eu passo a ter papel, eu não preciso mais ter a memória, ou não preciso mais ter técnicas de memória. Assim. Os vínculos vão se constituir de outro modo também. Os vínculos de confiança não precisam mais estar fundados no compartilhamento de um mesmo espaço-tempo, ou na presença física de um falante perante outro, né? Então, eles vão começar a pensar essas dinâmicas, assim, o quanto cada mídia preponderante num período histórico produz repercussões na ordem da cultura, assim, e na ordem da organização daquela sociedade. Então, por exemplo, ele vai dizer assim que a ideia de introspecção ela não é possível sem a literatura, sem o texto escrito, porque o texto escrito ele é lido tendencialmente de forma individual. Né? Então, a ideia de introspecção ela está relacionada diretamente à disponibilidade de um tipo de suporte, que no caso é o suporte do livro. Né? Então, eles vão pensar essas determinações. Assim. E tanto que, pessoal, tem um dado também no trabalho do McLuhan, é que ele desenvolve uma espécie de historiografia, assim. Né? Só que é uma historiografia cujo a ênfase está justamente nas tecnologias disponíveis em cada momento histórico. Né? Porque ele vai acreditar que essas tecnologias vão conformar situações, vão caracterizar os povos, assim. Né? Então tem no McLuhan uma certa perspectiva histórica, assim, né? E ele diz que na televisão estaríamos voltando a uma espécie de aldeia, de retribalização. Né? Então, o McLuhan vai falar, há um período em que a oralidade era o meio,
depois há a galáxia de Gutenberg, e depois há a aldeia global, que é o período em que nós estaríamos. Quer dizer, que ele está, né? Que é o período onde ele está escrevendo. E como se tivéssemos voltado, via televisão, a uma nova aldeia global, né? Então, ele dispõe também, tem uma dimensão de, uma tentativa de demarcação de épocas históricas, grandes períodos históricos. E esses grandes períodos históricos seriam caracterizados, sobretudo, pelas mídias mais importantes em cada um deles, né? Então, assim, não é de fato que ele está desprezando os conteúdos, mas ele está optando por um recorte analítico, que é esse de olhar preponderantemente para as ecologias midiáticas e o modo como as mídias vão repercutir socialmente e vão estabelecer relações com outras mídias que lhe antecederam. Tá? Então, essa é uma discussão que tu trouxe aí, Feiler, que ela se coloca muito, assim, também. Pena que a gente não vai poder discutir aqui a teoria do Gumbrecht, lá, sobre materialidades da comunicação. Mas lá, no caso do Gumbrecht, ele fala muito dos efeitos de presença, em paralelo aos efeitos de sentido, tá? E um pouco essa mesma dualidade aí, assim, né? Como se o Gumbrecht estivesse dizendo que os efeitos de presença são mais, ou os efeitos não hermenêuticos, não interpretativos, seriam mais interessantes de serem analisados do que os efeitos de sentido, ou os conteúdos das mensagens, né? Então, o Gumbrecht estaria dizendo, um pouco na esteira essa do McLuhan, que é mais importante ver como as mensagens aparecem para nós, de que modo elas nos aparecem e nos interpelam, do que aquilo que elas dizem. Como se os efeitos de presença, então, fossem mais determinantes do que os efeitos de sentido, né? Então, um pouco é essa distinção, assim, essa distinção do Gumbrecht decorre um pouco dessa do McLuhan, né? Que vai tentar esclarecer muito mais essa dinâmica, assim, material aí, né? Os apelos, assim, as repercussões materiais dos meios de comunicação de massa. No caso dele, mais especificamente da imprensa e da televisão, né? Mas vários outros também, né? Porque o próprio conceito de meio para o McLuhan é um conceito bastante abrangente, assim como a gente vai ver, tá? Mas, de todo modo, essa aí é uma questão importante, assim. O que mais, pessoal, que vocês impressão tiveram dos textos e mais alguém que queira comentar alguma coisa? Eu tenho uma série de pontos aqui que levantei, não sei se vou seguindo pelo meu esquema, sim, ou a gente vai... Igor. Estou pensando aqui. Eu acho que o teu texto e o texto do Felinto ali, eles vão tratar um pouco mais da repercussão que o McLuhan tem depois, né? Porque eu acho que ele é um... E o outro texto ali do Martino vai falar mais sobre essa questão aí do determinismo tecnológico, né? Eu acho que o McLuhan, ele tem essa característica, assim, de ser muito... usar muitos slogans, né? Assim, como tu falou, bordões, e isso acaba meio que dificultando a leitura dele, às vezes, eu tenho a impressão, assim. Tu acha que dificulta a leitura? Eu acho o contrário, eu acho que facilita demais. Nossa, para mim facilita. Não, dificulta talvez, assim, não a leitura, mas a aplicação dele, né, teórica, assim. Sim, isso sim. Acaba confundindo um pouco, assim, os... Isso sim, isso tu tem razão. Esse é um risco implicado mesmo. Porque esses conceitos, eles se tornam meio que autoexplicativos, como eu digo. Eles parecem muito óbvios, né? Então, nisso, assim, eles acabam se empobrecendo também, né?
Então, é muito fácil. Por exemplo, um outro conceito que tem isso também é o conceito do Guy Debord, Sociedade do Espetáculo. Né? É muito fácil, parece, tu aplicar esse conceito. Sociedade do Espetáculo. Isso aí, Big Brother, Sociedade do Espetáculo. Parece que isso torna meio... Como é que eu vou dizer, assim... A sensação que eu tenho, Fabrício, é que esses conceitos, por serem tão marcados mais como slogan, para mim eles são mais slogan do que conceitos, né? Parece que a coisa é tão óbvia que chega um ponto que não existe mais discussão, parece que não vai mais para frente, parece que para ali o pensamento e a gente não consegue... eu não sei explicar bem, mas parece que o negócio é tão óbvio que parece que para ali para mim. Parece que ele perde o poder explicativo mesmo, né? A gente perde a capacidade de detalhar coisas. Parece que ele empaca o debate em alguns momentos, não sei. Esse conceito se torna assim muito aberto, né? De muito fácil aplicação, e assim ele perde capacidade de explicar coisas de modo mais específico, mais detalhado, assim, né? Ou seja, é como se ele fosse abstrato demais, vago demais, né? Então ele diz coisas, mas ao mesmo tempo ele não diz coisas em específico, e que a gente ficaria precisando ainda achar elementos mais pontuais aí para rechear essa discussão, no caso. Eu mencionei aqui essa ideia da sociedade do espetáculo, porque talvez a gente vá passar sobre isso um pouco na semana que vem, tá? O ano passado a gente tratou bastante disso, assim, esse ano eu não sei se a gente vai conseguir ver com tanto tempo, mas de todo modo é um conceito que a gente vai dar uma breve pincelada, assim, na semana que vem, tá? Então, assim, a dificuldade eu acho que é isso, assim, que parece que os conceitos eles meio empacam a discussão e não nos dão, parecem se explicar coisas, mas também nos deixam com a sensação de que não detalham muito esses processos, assim. No caso do McLuhan, essa ideia de que o meio é a mensagem, ele está chamando atenção, assim, justamente para isso, assim, né, pessoal, para trazer para a discussão um pensamento, então, mais focado no suporte, assim, nessa dimensão material dos registros midiáticos, né, que até então é algo novo, assim. Basicamente é a distinção entre o mensageiro e a mensagem. Né? Então, se a gente estivesse numa sala de aula, assim, em plena sala de aula, e batesse alguém na porta, e entrasse e dissesse alguma coisa, metade da turma ia prestar atenção no que foi dito, e metade da turma ia prestar atenção na pessoa que entrou dizendo. Né? Então, um pouco é essa alternância, assim, é meio essa alternância entre figura e fundo, né? Então, para alguns não iam, se nós estivéssemos na turma, assim, alguns de nós não íamos nem atinar para aquilo que foi dito, mas para a pessoa, para o tom de voz da pessoa, para a roupa que ela estava vestindo e tal. Então, um pouco é essa alternância aí entre o mensageiro e a mensagem. Para a qual ele está chamando a atenção. E quando ele fala que o meio é a mensagem, ele está dizendo isso, assim, que o meio em si já tem capacidade, já tem condições assim, de promover efeitos na sociedade. O meio em si, perceber os efeitos do meio é interessante. Tá? Um outro dado curioso que eu levantei, pessoal, é que o título que eu mencionei agora, meio sem querer, assim, é que, se eu não me engano, o subtítulo desse próprio livro aqui é um inventário de efeitos, tá? Então, essa ideia dos efeitos é também uma preocupação do McLuhan, assim. Que efeitos uma determinada mídia tem numa dada sociedade? Que efeitos ela tem? De que modo ela altera padrões? Então, padrões de comportamento, padrões, práticas sociais. Tá? Então, essa ideia de um inventário de efeitos também é muito do McLuhan.
também é muito do McLuhan, tá? Como se ele estivesse olhando para isso, assim, não o que é discutido, mas as reorganizações de toda a ordem, micro e macro contextuais, microcontextuais, assim, que vão ocorrer numa sociedade que toma determinada mídia como mídia de referência. Tá? Então, essa ideia do meio é a mensagem tem a ver com isso. Com a importância estratégica que ele dá. Então, isso é importante também. Trata-se de um recorte dele, não é que seja em si alguma coisa mais importante que outra, mas é uma opção metodológica que ele faz para poder desenvolver o seu pensamento e para pensar questões novas no campo da comunicação. Tá? Outra coisa, pessoal, é, por exemplo, aqui, ó, o título do livro é O Meio é a Massagem. Massagem. Tá? Porque ele também vai oscilar. Ele está fazendo trocadilhos, assim. Então, às vezes ele fala que o the medium is the message, o meio é a mensagem. Às vezes ele fala que o meio é a massagem. E às vezes ele fala que o meio é medium is the mass age, separando mass e age, idade das massas, né? Então, isso, o que está acontecendo? Ele está exercitando essa sua estratégia aí de trabalhar conceitualmente e de pensar através de trocadilhos, de xistes, de brincadeiras oferecidas ao leitor, tá? E dizendo que o meio é a massagem, como é o título do livro aqui, ele está dizendo, ele está chamando atenção justamente para essa ideia dos sentidos, que os meios massageiam os nossos sentidos todos, tá? Então ele está chamando a atenção, assim, eu acho isso muito interessante, tá? Ele está dizendo que os meios são mais questões neurológicas e cognitivas e sensoriais do que propriamente filosóficas, políticas, sociológicas, educacionais, no sentido dos conteúdos dessas disciplinas. Tá? Então, ele está chamando atenção para esse fato, assim, de que pensar a comunicação seria pensar as sensorialidades que as mídias produzem. Tá? Ou o modo como as mídias, assim, reconvocam os sentidos e que nos fazem transitar de um sentido pelo outro, assim. Tá? Então, esse conceito de o meio é a mensagem tem todas essas nuances, assim, para a gente poder, que a gente precisaria aprender, tá? Uma outra ideia, então, que tem a ver com essa anterior também, mas que é discutida também em mais detalhe pelo McLuhan, é essa ideia dos meios como extensões do homem, né? Que cada mídia seria uma extensão de algum sentido meu, né? Só que, para isso, se vocês pegarem lá o livro Os Meios de Comunicação como Extensões do Homem, vocês vão ter lá capítulos sobre vestuário, por exemplo. Porque ele vai dizer que a roupa que eu visto é uma extensão da minha pele. Esse óculos que eu uso é uma extensão, esse óculos aqui é uma mídia, porque seria uma extensão do meu olhar. A televisão é uma extensão do meu olhar. Então ele vai pensar essa dimensão, assim, né? Pensando a tecnologia, mas como se fosse um aumento da capacidade sensorial, assim, do humano, né? É curioso, assim, que mesmo a partir daí, ele está dando elementos também para discussões enormes que se seguiram depois sobre
ciborgue, pós-humano, né, sobre esses seres híbridos aí, maquínico e não maquínico, né? Então, quando ele está trabalhando com essa ideia das próteses, o McLuhan está já pautando aqui no começo dos anos 60 uma discussão sobre tecnologias enquanto próteses do meu corpo, né? Mas trabalhando ainda com uma ideia bastante ampliada, assim, as extensões. Né? As extensões não seriam só as extensões técnico-informacionais das mídias, exatamente. Mas também ele está tomando aí que essa cadeira aqui seria uma extensão do meu corpo, a cadeira que eu estou sentado agora. Né? Mas ele está pensando esses utensílios, esses dispositivos, esses instrumentos materiais, assim, que eu uso e que vão conformando, vão estabelecendo entre eles uma ecologia de meios. Tá? Outra coisa muito importante, assim, também no McLuhan, é essa dimensão ecológica, que os meios têm que ser pensados também na relação que eles estabelecem entre si. A gente vai ver isso logo adiante, tá? Porque isso aí isso é fundamental para a gente entender aqueles conceitos de meio quente e meio frio. Tá? Porque saber se um meio é quente ou é frio depende de que comparação a gente faz. Em que relação a gente apanha um meio ou outro. Tá? Se eu comparar a televisão com o rádio, a televisão vai ser quente. Se eu comparar a televisão com a internet, hoje ela vai ser fria. A televisão vai ser fria. Então, definir um meio como quente ou frio depende de qual outro meio eu trago para o paralelo. Né? Então, essa definição de um meio como quente ou frio depende da relação em que eu coloco um determinado meio. A gente vai ver isso logo adiante, tá? Mas então, assim, essa dimensão ecológica, a perspectiva dos efeitos dos meios, a perspectiva materialista, não no sentido marxista, tá? Mas no sentido, assim, de dar uma consideração especial para a técnica. Tudo isso, pessoal, é muito importante para a área, é muito importante para um pensamento comunicacional, e tudo isso começou a ser plantado aí pelo McLuhan. Tá? Outra coisa, ele trabalha com essa ideia das galáxias, né? As galáxias que ele fala, assim, as galáxias mediais, como eu apontei aqui, a história como uma sucessão de galáxias mediais. Então tem a ver com isso, assim, com essa perspectiva de uma historiografia que ele está montando, mas também com essa dimensão ecológica que o McLuhan traz para a gente pensar os estudos de comunicação. Depois dele, também na esteira do McLuhan, assim, se vocês forem rastrear o trabalho do McLuhan, ou meio seguir coisas assim, a partir dele, aí, rastrear os desdobramentos do McLuhan, vocês vão achar uma série de estudos sobre ecologia das mídias, por exemplo. Na PUC do Rio, tem a Adriana Braga, que trabalha com isso, assim, que também tem traduzido coisas desses autores aí vinculados, herdeiros do McLuhan, né? Então tem tem congressos sobre isso, né, sobre ecologia das mídias e tal, né? Então essa perspectiva ecológica aí também está sendo construída aqui justamente pelo McLuhan aí a partir dos anos 60, né? Então, bom, tem uma série de coisas, assim, também, o Eric Felinto lá fala de uma virada medial, né, que teria ocorrido nos estudos de comunicação a partir de um determinado momento, né. Então, a virada medial, esse media turn aí, né, como o Felinto fala, começa a partir do McLuhan, e diz respeito justamente a essa
essa mudança de frequência, assim, que ele traz para os estudos de comunicação da nossa área, né? De pensar justamente, assim, então, esse sensório aí, essa alteração de padrões aí instalados pelos meios de comunicação. Em torno do McLuhan, assim, se fala que ele que se constituiu a partir dele, não por causa dele exatamente, assim, mas a partir dele acabou se constituindo um paradigma midiológico. Tem outro autor, que é o Joshua Meyerowitz, que desenvolve, a partir do McLuhan, o que ele chama de uma teoria do meio, ou medium theory, né? Então, outros autores se apropriam do trabalho do McLuhan e foram constituindo, assim, desenvolvendo aí, né, esse legado, né? Então, o próprio Martino ali, né, chega a falar um pouco na escola de Toronto, vamos dizer assim, para definir um pouco essa correspondência aí do McLuhan com o Innes, né? Então, bom, enfim, vocês têm aí uma série de tópicos, né? Eu trouxe um exemplo, tá, pessoal? Eu quero que vocês pulem para minha lâmina lá, deixa eu ver em que página é. Na página 11, onde tem lá pelo menos 4, 5. Pulem para a página 11 aí, por exemplo. Tem uma ilustração, que é um trecho do livro esse aqui, o meio é a massagem, e do lado tem quatro modos ali de definir o conceito de mídia, tá? O conceito de meio para o McLuhan. Isso é interessante, assim, para a gente ver como esse conceito é desdobrado por ele, né? E como isso vai ganhando, assim, uma especificidade, né? Então, ele vai dizer, ou seja, isso, um autor no Brasil, assim, que discute muito isso é o Vinícius Pereira, do Rio de Janeiro, né, que tem um livro lançado aqui pela Sulina, aqui de Porto Alegre, que é a tese de doutorado dele, justamente, assim, sobre o McLuhan. Ele discute uma questão mais específica, assim, que é sobre memória, mas, de todo modo, tem lá uma discussão, assim, sobre esse conceito de meio no McLuhan. E o que a gente tem ali, então, é que o meio pode ser entendido como um modo de fazer alguma coisa. Um meio, para ele, é um modo como fizemos algo, né? Então, me locomover, por exemplo, né? E, nesse sentido, o automóvel seria um meio. Um modo que eu tenho de ir daqui para Fabico, por exemplo, é ir de carro, e de ônibus, e a pé. Então, meio, às vezes, para o McLuhan, tem esse sentido de maneira de fazer algo. Uma maneira de fazer alguma coisa, né? Um outro sentido mais específico aí é um modo tecnológico, uma tecnologia usada, um instrumento técnico usado para fazer algo, né? Então, como é que eu vou daqui para Fabico? Eu vou de carro. Um carro é uma tecnologia. Eu podia ir a pé, eu poderia ir de bicicleta. Então, quando eu tenho um instrumento técnico que eu uso para fazer algo, eu posso dizer que aí eu tenho um meio, né? Seria um segundo sentido, mais específico um pouco, né? E um terceiro sentido é o sentido dos meios de comunicação, exatamente. Tecnológico, sim. Das mídias produzidas, das tecnologias, como dizer, voltadas para propósitos diretamente comunicacionais, assim, né? O papel, a TV, a fotografia, né? Então aí tem propósitos mais da ordem da comunicação propriamente, né? Seria um terceiro modo, seria o sentido mais específico de todos, assim, para nós. E o quarto sentido que o McLuhan dá nos seus escritos é essa ideia do meio como ambiência, como ecologia, por exemplo, né? Então, esse terceiro é isso. O meio pode ser entendido num sentido ainda mais estrito, no sentido de mídias propriamente. Meios tecnológicos de comunicação, de transmissão de mensagens e conteúdos, né? Então,
um sentido mais específico, e em um outro modo, o meio como conjunto de meios. Então, vamos pensar assim, ó, como é que eu vou para Fabico? Eu vou de carro. Mas vamos pensar o meio ambiente que o carro cria. Para que eu use um automóvel, tem que ter guarda de trânsito, ruas, tem que ter sinais de trânsito, eu tenho que saber dirigir. Então, tem toda uma ambientação desse meio, num meio. Né? Então, esse meio carro, ele funciona, ele produz em torno dele um meio ambiente. Né? Ele vai gerar, ou ele só vai poder funcionar, ou vai funcionar melhor, na medida em que o ambiente contribui para isso. E vai se refazer, vai se recaracterizar para que aquele meio, em específico, funcione. O meio produz o seu meio ambiente. Essa é a questão. Um meio produz o seu meio ambiente. Né? Então, esse sentido de meio como ecologia, como ambiência, também é algo que vai aparecer muito nos textos do McLuhan. Muito embora, pessoal, essa preocupação, assim, com ter definições estritas de meio é muito mais algo do nosso momento histórico, hoje no Brasil, a partir dos anos 2000, do que propriamente do McLuhan nos anos 60. Tá? Então, buscar avidamente um conceito de meio é mais uma preocupação nossa, dos teóricos da comunicação no Brasil nos anos 20, nos anos 20, agora, 2020, né? Então, é mais uma preocupação nossa com a constituição do campo nosso no Brasil, a partir dos anos 2000, do que propriamente era a preocupação central do McLuhan quando ele está escrevendo. Né? Então, ele tá oscilando entre essas definições todas de meio aí, sem uma preocupação tão direta assim, em esgotar esse debate. Em esgotar esse debate aí. Então, ele meio oscila entre essas distintas definições de meio. Né? E aí vai fazer essa definição dos meios quentes e frios, que também tem ali, como vocês viram, um quadrinho onde a gente tem uma caracterização assim daqueles conceitos todos. Né? Então, os meios só podem ser definidos como quentes ou frios na medida em que eu faço um tipo de paralelo. Tá? Mas uma definição central, assim, tem a ver com essa dimensão sensorial, assim, tá? O meio, ele é mais quente para o McLuhan quanto mais ele carrega num único sentido. Tá? Então, por exemplo, o cinema, em comparação com a televisão, o cinema é um meio quente na comparação com a TV. Porque o cinema carrega e define mais um sentido, que no caso é o sentido da visão. Tá? Tem a ver com uma ideia de sobrecarga sensorial, assim. Como se o McLuhan estivesse dizendo assim: quanto maior for a sobrecarga que uma mídia dá num único sentido, por esse aspecto, essa mídia tende a ser uma mídia quente. Eu me confundo às vezes com essa definição, tá? Eu me confundo às vezes com essa definição, assim. Vamos ver se a gente consegue. Deu para entender aí ou não? Tá? Por exemplo,
ele vai dizer que o rádio, na comparação com o telefone, é um meio quente. Porque o rádio me dá mais informações auditivas do que o telefone. E ele vai dizer que no telefone eu tenho condições de interagir mais. Logo, o telefone é frio em comparação com o rádio. Quanto mais eu tenho condições de interagir com aquela mídia, porque ela não me define tanto, mais a mídia é fria. Tá? É meio confuso isso, né? Andressa, você está com... Diga. Não, eu estava analisando aqui, quanto mais fria a mídia, menos informação ela passa por si só, e mais tu tem que ir atrás dessa informação ou produzir essa informação. Exatamente. Eu fiquei tentando transpor isso para as redes sociais, por exemplo, para os meios digitais, sabe? Exatamente. Tem uma ideia assim, ó. Quanto mais a mídia requer participação, ela é mais fria. Tá? Quanto ela mais define um sentido e foca num único sentido, ela é mais quente. Tá? Tem um exemplo, assim, deixa eu procurar o meu próprio texto. Tem uma nota de rodapé ali, que é uma brincadeira do McLuhan. Isso está dito ali, que ele diz assim, ó, vou ler aqui. Num de seus principais livros, a certa altura, McLuhan distingue meios quentes e frios, dizendo que, abre aspas, garota de óculos de grau não convida a cantadas. A garota de óculos escuros, sim. A primeira, a de óculos de grau, não requer participação. A segunda, sim. Então ele vai dizer, a primeira seria quente, a segunda seria fria. Então tem uma ideia de tu não ter acesso. O fato de que eu uso óculos de grau demanda participação de quem está interagindo comigo. Desculpa. O fato de que eu uso óculos escuros demanda mais participação de quem está interagindo comigo. Tá? E nesse sentido, a baixa definição, que é o óculos escuros, é uma característica do meio frio. É uma característica do meio frio. Deixa eu ver uma outra passagem do texto, em que também há um exemplo disso. Assim. Tá aqui. Os meios são definidos como quentes ou frios na comparação de uns com os outros. Por exemplo, a TV é definida como um meio frio. Frio na comparação com o cinema. Todavia, na comparação com a web, a TV seria hoje um meio quente. A web seria mais participativa, logo mais fria. Tá? Então, assim, aquele quadro que está ali, pessoal, eu acho que ele é bem instrutivo. Assim. Então, quanto mais participa o usuário, mais frio é o meio. Né? Se eu tenho condições de atuar, sou demandado a preencher essa mensagem de algum modo, ou de buscar complementá-la de algum modo, mais frio é o meio. Tem que ver aí também que tem uma outra coisa, que tem um trocadilho aí, que é a ideia do cool. O McLuhan usa a expressão cool. Cool que tem o sentido, na gíria inglesa, de algo legal.
né? Então, quanto mais cool, é algo que mais me chama para participar, para preencher o sentido. E que não especializa e não carrega num único sentido. Tá? Tem leitores do McLuhan que dizem que o próprio McLuhan seria um teórico frio, que tentam aplicar esses conceitos do McLuhan de meios quentes e frios para pensar o próprio trabalho do próprio McLuhan. Porque ele próprio não define os seus, tu entende? As suas próprias, o modo teórico como ele escreve, chama o ouvinte à participação. Né? O nível de generalidade, de abertura dos conceitos dele. Né? Então, assim, o próprio McLuhan seria um teórico frio, na medida em que ele não argumenta, que ele não dispõe de um único sentido, assim, mas que o seu livro, como está aqui, é justamente esse trânsito entre sentidos distintos. Então, ele não carrega num único, mas ele vai explorar uma intersecção, assim, um movimento intersemiótico aí. Enquanto mais um meio for intersemiótico, ou nos jogar numa deriva de um sentido para outro, mais frio ele é. Mais frio ele é, tá? Então, o que está é o que está no quadro ali. Do ponto de vista da interação do usuário, quanto mais o usuário participa, mais frio é o meio. Do ponto de vista da mobilização dos sentidos, quanto mais sentidos uma mídia chama, demanda, nos solicita, mais frio é esse meio. Né? Tem a ver com uma coisa assim, ó, se uma mídia especializa muito, ela é quente. Se ela especializa pouco, no sentido assim, especializar o foco num único sentido, na dependência de um único sentido, né? Se ela depende de um único sentido, ela é quente. Se ela depende menos de um único, ela é fria, né? Então, isso é interessante. O resultado, como está ali, o meio frio inclui, porque essa é a ideia, a gente se vê obrigado a participar, é como se fosse assim, ó, como se a gente tivesse como se estivéssemos sendo demandados por preencher o sentido. Então, quanto mais demandados somos para preencher o sentido, mais frio é o meio. Tá? Por isso que eu comentei que a televisão, na comparação com o cinema, é fria. Mas a televisão, na comparação com a web, é quente. A web é mais fria ainda que a televisão. Né? É como se a história das mídias também, pessoal, fosse, nesse conceito do McLuhan, fosse uma história de um resfriamento. A sucessão histórica das mídias é uma história de um resfriamento progressivo das mídias. Se a gente colocar nesse sentido, assim, né? De que a TV ela é mais fria que o cinema e a web mais fria que a TV. Por exemplo. Né? Então, as mídias vão se resfriando ao longo do tempo. Tá? O exemplo histórico que ele dá é isso, né? No caso dos meios frios, a televisão. No caso dos meios quentes, a era mecânica. Ele está falando muito mais lá do impresso, no caso do livro. Né? Então, aí os exemplos midiáticos ali, o telefone, a televisão, o rádio, uma conferência. Então, uma conferência de alguém falando durante 2 horas é um meio quentíssimo. Porque é entediante, porque é uma palestra de alguém falando lá 4 horas. Né? Enfim, eu trouxe aqui, tem alguns
umas imagens, tá, que são extraídas, assim, justamente do livro esse que eu mostrei aqui, o Medium is the Message, na sequência daquele gráfico ali que eu passei para vocês. Tem uma outra imagem, tá, que eu achei interessante, assim, de trazer também, que é, pulem aí para uma imagem na minha lâmina que aparece o John Kennedy, no debate das eleições em que ele se elegeu em 60, que ano foi? 61, né? Então, esse é um caso que interessante, assim, porque ilustra muito o que o McLuhan está dizendo, né? Que o Kennedy teria percebido algo, assim, ganhou a eleição porque percebeu algo da ordem daquela mídia, assim, da sua... percebeu que falar na televisão não é falar no rádio, né? Então que ele teria percebido, assim, que aquela mídia exigiria dele algo diferente, assim, um tom de voz, um tipo de postura, aparecer com a barba feita, né? Não suar, né? E que o Kennedy teria ganhado essa eleição justamente por causa disso, assim, porque ele soube reconhecer essa nova ecologia midiática, assim, que estava sendo construída por essa ocasião, assim. Então, o que se vem à tona, assim, não é a questão programática, né? O que o McLuhan está dizendo, assim, é que ele ganhou não porque tinha as melhores propostas, porque tinha o melhor programa, tão somente por isso. Pode até ser. Mas que ele ganhou também porque soube reconhecer um modo de estar naquela mídia, né? E de se portar ali dentro, assim. E soube adequar a sua fala, desse ponto de vista sensorial, formal, a esse novo ambiente. A esse novo ambiente, né? Então, essa ideia de que a televisão havia criado uma nova linguagem em que a câmera estabelecer um contato pessoal. Isso é muito importante. A televisão trazendo a imagem dele para dentro das casas das famílias. Então, ele não precisa falar exaltado como falaria num comício, numa praça pública. Mas que, no caso, o tom de voz dele poderia ser um tom mais ameno, porque ele está falando, as pessoas estão a 1 metro da tela, ou 2 metros da tela, sentadas na sua sala de estar. Né? Então, ele percebe, assim, essas alterações no regime medial, assim, né? E percebe o melhor modo de explorar isso. Né? Então, essa ideia de que a imagem da TV cria um vínculo de ordem emocional, que cria uma sensação de intimidade com quem está falando, de proximidade, de maior proximidade, né? Então, são essas dimensões aí que é interessante, assim, que o McLuhan vai trabalhar. Né? O tempo pode ser dimensionado num eterno presente em que milhares de pessoas se viram vinculadas. Essa ideia, assim, de que aquela transmissão cria uma ideia de comunidade, né? Justamente a ideia lá da aldeia global. Né? Então, quer dizer, o Kennedy soube melhor explorar isso. Né? Esse episódio é um episódio muito marcante, assim, na história dos estudos de televisão, assim, né? Um caso muito emblemático, né? Então, eu lembro de já ter lido muito, assim, sobre esse programa político, esse debate político aí, né? Porque ele está justamente pela primeira vez revelando esses aspectos, assim, né? E mostrando que eles fazem diferença em alguma medida. Né? Então, a TV mostrou-se um meio de envolvimento importante, de participação profunda do espectador. Né? Por isso, porque a imagem, então, a imagem televisiva, na sua frieza, no caso, ela é uma imagem de baixa definição, ela é uma imagem pequena, sem cor,
né? Então, ela é uma imagem que demanda participação. Na realidade, pessoal, a imagem da televisão, ela é uma imagem muito tátil, né? Ela é uma imagem que demanda muito não só a nossa visão, mas demanda muito o nosso corpo, assim, né? Ela é não só por isso da proximidade que a gente mantém com essa tela, muitas vezes, assim, mas porque ela tem uma dimensão tátil, assim. Vocês já chegaram perto cheguem perto de uma tela, da tela do televisor, assim, para examinar a textura da imagem, os pixels que ali estão, assim, né? O formato da tela côncava, né? Então ela tem algo que é muito, ela tem uma pregnância, assim, que é muito material, a tela da televisão, né? Ela é uma fonte de luz na nossa casa, assim, muitas vezes e também a gente usa muitas vezes, assim, a TV como uma espécie de rádio com imagens, né? E ela está muito também, como é que eu vou dizer, entrelaçada, assim, com os hábitos cotidianos, né? O jornal do almoço. Então, os jornais, assim, na hora das refeições, né? O Jornal Nacional, o Jornal do Almoço. Então, o som da televisão está muito cruzado ou casado com sons da rotina do lar, assim, das panelas, do bater dos talheres na mesa das refeições, das conversas da família reunida, né? Então, são essas dimensões, assim, que o McLuhan vai perceber e vai tentar discutir, né? E tudo isso, assim, dá para a televisão alguma coisa, dá uma presença torna uma mídia com uma presença muito típica e muito marcada nas nossas vidas, assim. A TV, eu estou falando, né? Claro que a gente pode pensar hoje aí os aparelhos de telefone celular, né? E outras mídias, assim, mas no caso da televisão é uma mídia muito onde isso tudo é a primeira mídia que deflagra essas percepções, assim, né? Então, é muito, por exemplo, assim, não sei se isso já aconteceu com vocês, uma pessoa falando alto na TV essa estridência é muito incômoda, muito mais do que uma estridência de alguém falando alto na rua, assim, né? Então, são essas coisas, assim, que o McLuhan está chamando atenção para a gente perceber, né? Então, a televisão, ela é uma fonte de luz, ela é usada como uma espécie de rádio, né? Ela é muito física. A presença da televisão, ela é muito, como eu falei, assim, ela é muito física. Por exemplo, eu posso sentir o calor da televisão ligada no meu corpo, né? Não tem isso às vezes, assim, tu sentir a presença quase como se fosse a pulsação da televisão no espaço onde eu tô. Não só como fonte de luz, mas como fonte de calor, né? Então, pensar essas coisas, isso é muito interessante, né? Por que não, né? Por que eu não posso pensar o televisor não só como um canal de transmissão de mensagens, mas como uma fonte de luz, por exemplo? Ou como uma fonte de calor? Fabrício? Oi. Só um comentário rápido. Isso me lembrou muito o Videodrome. Totalmente. É do filme do Cronenberg, dos anos 80, assim, ele está muito lidando um pouco, radicalizando, assim, tá? Esse imaginário das mídias aí que vai se constituir a partir do McLuhan, né? Claro que lá o Cronenberg ele está radicalizando isso no sentido, assim, de uma perversidade erótica, né, que tem junto no Videodrome, assim. Como, aliás, é uma característica da obra do Cronenberg, né?
Mas essa perversidade erótica que está no filme Videodrome, por exemplo, nada mais é do que uma radicalização desse apelo físico da televisão, assim, é isso que eu estou falando aqui. É que é quase como se a gente tivesse com essa mídia uma relação muito tátil, muito corporal mesmo. Né? Como se tivesse uma coisa meio de epiderme, assim, eu sinto a televisão na minha pele. Né? Eu sinto o televisor, assim, ressoando no meu corpo, assim, na minha pele, né? Então, tem uma presença muito no meu corpo, no meu cotidiano vivido, direto, assim. Né? Então, o McLuhan está chamando muito a atenção para isso. Né? E, de certa maneira, aquela imagem do Kennedy que está ali também está dizendo isso, que o Kennedy soube como estar nessa mídia. Soube como utilizá-la, assim, no sentido assim, de respeitar, então, a sua gramática própria. Né? Por exemplo, eu revejo, tá, as aulas que a gente faz aqui, eu revejo, assim, para soltar no YouTube e tal. E eu me dei conta de coisas, assim, muito loucas. Por exemplo, como eu falo muito alto aqui para vocês. Eu falo muito, de modo muito ansiado, assim, falo muito num tom de voz, eu não precisaria estar aqui tão exaltado muitas vezes, começo a conversar, começo a me exaltar aqui, começo a ver, porque eu estou dando um piti, assim, uma palestra, assim, né, num tom de voz que não precisaria, né, e que aí quando eu vou ver isso depois no vídeo gravado, isso fica muito claro para mim. Né? Então, claro, eu não estou aqui numa sala de aula, né? Mas então é um pouco perceber essa dinâmica interacional que o canal vai produzir, vai pedir. Né? Então, essa sensorialidade, assim, é algo aí que né, a respeito do que o McLuhan vai começar a falar. Essas filigranas, assim, pessoal, essas coisas todas, se a gente fosse entrar na teoria lá das materialidades da comunicação do Gumbrich, a gente teria vários outros elementos para pensar isso, assim. Esses aspectos, vários outros conceitos lá que o Gumbrich vai dar, além dos efeitos de presença, a ideia de acoplagem, como ele fala, e outros tantos conceitos, assim, que a gente não vai ter como ver agora, mas que, de todo modo, parece que são... ele foi refinando coisas, assim, conceitualmente, coisas que o McLuhan começa, assim, a perceber e a organizar. Né? Eu lembro que quando eu fiz a dissertação de mestrado aí, era um estudo de recepção de TV, mas eu comecei a me dar conta, assim, que para falar sobre... Quando se tratava de recepção, a gente tratava basicamente das opiniões dos entrevistados sobre os programas. O que tu acha de tal programa? E aí eu comecei a me dar conta que manter a discussão nesse nível era restringir toda uma diversidade, assim, de afetações pela TV, né? E aí comecei a me dar conta, assim, que tem uma dimensão não hermenêutica, não interpretativa da experiência com a televisão, por parte dos televidentes lá, que era fundamental entender também. Né? Então, por que falar sobre recepção é só falar sobre o que as pessoas acham dos programas? Eu poderia fazer um estudo de recepção só voltado para essa dimensão não hermenêutica ou não interpretativa. Mas só falando assim sobre os horários que as pessoas veem, quantas TVs tem em casa, onde é que está a presença, em que peça da casa está o televisor, que marca qual é o tamanho da tela, o que faz enquanto vê TV. Né? Então, repara, eu teria como uma série de elementos para explorar metodologicamente sobre recepção de TV, mas que não teriam absolutamente nada a ver com a ordem das opiniões
do modo como as pessoas racionalmente elaboram o que vem na televisão. Né? E todo esse campo aí, não interpretativo ou não hermenêutico, seria muito rico. E seria muito desse apelo medial, digamos, sensorial aí, dos efeitos sensoriais, digamos. Seriam quase isso, né? Seria um modo de tratar a recepção, mas tratar principalmente dos efeitos sensoriais, assim, que a televisão vai produzindo no nosso dia a dia. Né? Então, e essa dimensão, então, não hermenêutica aí, mas da ordem do medial, da ordem do suporte, da ordem da ecologia das mídias, que poderia ser discutido. E caso isso fosse feito, nós estaríamos meio em algum ponto nessa linha aí de desdobramentos do trabalho do McLuhan. Porque ele está chamando a atenção justamente para isso. Tá? Teria mais algumas coisas aqui, pessoal. O que vocês acham? Assim, vamos abrir uma rodada, depois a gente para o cafezito. Igor, Gilmar, Cris, Daniel, quem eu estou vendo aqui, Maurício também, Rafaela. Feiler também. Professor, diga. Eu estou pensando um pouco, por exemplo, no seu trabalho. Como que a gente poderia pensar... o McLuhan, como que a gente poderia pensar ele a partir de mescla de mídias? Porque, por exemplo, sem querer fazer spoiler, mas no seu livro, por exemplo, no Mecanosfera Monoambiente, eu poderia dizer que você faz uma mesclagem de mídia quando você traz, por exemplo, um edital para dentro do seu trabalho. O edital de... Enfim, edital de seleção. Então, como que eu poderia aplicar esse pensamento dele para entender essa mescla? Porque aí é um tensionamento de outra mídia, outra ecologia. E também fiquei pensando, você já deu algumas dicas na sua fala, mas, por exemplo, processos de cross-mídia, por exemplo, o programa do Jô que passava ao mesmo tempo na televisão e na CBN no rádio. Mas aí a gente poderia falar, mas são espectadores diferentes, então são recepções diferentes. Mas também como que a gente poderia pensar processos de tela dupla, por exemplo, pessoas que ficam assistindo novela, ou assistindo entretenimento, televisão, e que estão ali com o celular ao lado. E daí, como é que eu faço uma análise disso? E a interação com essas duas ao mesmo tempo seria uma mídia, ou eu divido isso? Eu acho que essas questões metodológicas, assim, me interessam um pouco. Sim. Achei interessante essa colocação do Gilmar, até coloquei no chat ali, só complementando também, ele começou a falar, me veio na cabeça também a transmídia, não só a crossmídia em si, e essa questão desse que alguns autores consideram como um sujeito fragmentado, né, que ao mesmo tempo que ele está assistindo uma televisão, ele está com o livro aberto e ele está com o celular, e fiquei pensando, peguei o gancho dele e fiquei interessada, né, nesse contexto, como que a gente aplica o McLuhan. Sim. A gente não trabalhou passamos reto por um outro bordão aí do McLuhan, que é aquela ideia de que o conteúdo de um meio é o meio que lhe antecede, né? Então, isso é uma outra máxima, assim. De certa forma, isso está um pouco ali meio dito na ideia do meio é a mensagem, né? Porque
É como se a ideia do meio é a mensagem, também está falando isso. Assim. Qual é a mensagem? A mensagem é o meio anterior. É como se o McLuhan estivesse dizendo, o conteúdo de um meio é o meio que lhe antecedeu. Então, ele vai dizer assim que o conteúdo do cinema hollywoodiano, clássico, assim, é a literatura. Né? Então, o conteúdo do cinema é o meio da onde ele derivou. Não, né? Então, o conteúdo de uma mídia é a mídia anterior da qual ele derivou, da qual ele partiu. Né? Então, o conteúdo do rádio é a oralidade. O conteúdo da televisão é o cinema. Então, nesse sentido também que o meio é a mensagem. Porque um meio, por exemplo, aqui, agora, essa tela que vocês estão vendo aqui, qual é o conteúdo desse meio? Eu poderia dizer que tem aqui uma televisualidade aqui incluída. Né? Então, o conteúdo desse meio é a experiência medial prévia da qual esse meio parte. Né? Então, sempre tem no McLuhan, essa é a lógica, essa é a ecológica do McLuhan também. Mas, e dentro dessa lógica, sempre tem um processo assim, de uma interação de uma mídia com outra, de uma incorporação de uma mídia por outra. Então, sempre tem um elemento metamedial, assim, implicado aí no pensamento do McLuhan, né? Porque uma mídia refaz uma anterior. Né? Eu trouxe aqui, pessoal, tem uma lâmina ali, procurem, por favor, eu acho que é a lâmina 17, tá? Procurem aí no esquema que eu passei para vocês, a lâmina 17, por favor. Que é um outro esquema, assim, também muito importante da teoria do McLuhan, embora seja menos tratada, tá? Que é essa chamada tétrade aí do McLuhan. Então, nessa teoria dele, ele vai pensar muito assim as relações entre as mídias. E ele vai desenvolver essa tétrade aí. E essas lógicas de ampliação, obsolescência, recuperação e reversão. Tá? Tem um documentário, se vocês quiserem, assim, tem um documentário muito bom assim, sobre o McLuhan, que até tem uma entrevista com o filho dele, o Eric McLuhan, que hoje é o responsável assim, pelo acervo do McLuhan, enfim, né? Que ele fala a respeito, assim, é bem interessante o documentário, e isso é muito explorado. Né? Então, são 4 perguntas, assim. O que uma mídia amplifica, o que uma mídia torna obsoleto, o que uma mídia recupera e o que ela reverte. Né? Então, ele vai dizer assim, ó, que cada tecnologia amplia uma faculdade física ou psíquica do usuário. O telescópio amplifica a visão, o automóvel a mobilidade. Então, pensar toda mídia amplifica alguma coisa. Algum sentido ou alguma mídia anterior. Ele vai dizer também que toda mídia torna alguma coisa obsoleto. Né? Então, quando um meio se expande, outro deixa de ser utilizado. Eu coloquei um exemplo aqui. O WhatsApp tornou obsoleta a mensagem de texto. O correio eletrônico tornou obsoleto o envio de cartas. Tá? O que uma mídia recupera? Toda mídia recupera alguma coisa que estava obsoleto antes. Então, quer dizer, toda mídia torna alguma coisa obsoleto e toda mídia recupera algo que estava obsoleto. Né? E a 4ª questão é a lógica da reversão. Então, são 4 lógicas. Toda mídia implica uma lógica de ampliação,
de obsolescência, de recuperação e de reversão, né? E a de reversão é quando uma tecnologia chega ao limite, transcende a si mesma. Ela se torna uma outra coisa. E inverte suas características. Emergem características novas ou opostas. O exemplo que ele dá é quando a história em quadrinho vira novela gráfica. Deixa de ser história em quadrinho, se torna peça de arte, por exemplo. Né? Então, ele está sempre pensando assim, essa coexistência de mídias e o impacto de uma mídia sobre as anteriores. Tem uma ideia, pessoal, que é assim, ó, cada mídia nova que surge produz uma nova especificidade. Produz uma nova especificidade. Isso quer dizer o seguinte, nessa lógica dele, não quer dizer que as mídias anteriores se apagam, desapareçam. Elas continuam aí. Mas uma mídia nova que chega, ela vai salientar uma especificidade em relação às demais. Em relação às anteriores, assim, né? Então, isso eu acho interessante, assim, para a gente pensar esses padrões de funcionamento que vão se promovendo, né? E uma outra coisa é que, embora o McLuhan esteja falando isso, ele não viveu, a obra dele antecede esse período assim, de convergência de mídias que a gente tem hoje. Quando ele fala sobre a televisão, ele ainda está pensando a televisão muito estanque. Assim. Hoje em dia, a televisão está no celular, né? A televisão está aqui, a televisão tá aqui no computador, assim. Então, essa plasticidade das mídias, ou o modo como as mídias foram se amalgamando hoje em dia, é algo que parece ter escapado ao McLuhan, porque ele ainda pensa, assim, embora o pensamento dele esteja tentando examinar essa dimensão ecológica e o atravessamento de uma mídia pela outra, ele ainda trabalhou, a experiência dele são de mídias ainda muito estanques, né? São de mídias ainda muito estanques, assim. Não é a experiência de mídias que a gente tem hoje, assim. Né? Onde essas especificidades aí parecem ter se diluído, assim, né? Talvez não, né? Por exemplo, eu acho que aqui, essa mídia agora que a gente está usando aqui tem uma especificidade que está justamente nessa dimensão interacional que a gente tem agora aqui, de compartilhar ao mesmo tempo espaço, remotamente, podemos trocar textos, estamos nos vendo, então tem aqui televisão, tem algo da ordem da conversa, tem algo da ordem do... Até texto a gente compartilha, tem algo da ordem da linguagem audiovisual aqui, mas tem uma especificidade, assim, que eu acho que é essa nossa... essa dimensão do interacional aqui, né? O modo como a interação aqui se apresenta para nós, de resposta direta, né? Então, eu não sei se eu acho que eu divaguei muito, Gilmar, assim, porque... mas acho... Não saberia, assim, se como o que tu tem em mente, assim, exatamente, né? Mas me parece, assim, que o McLuhan está dando elementos aí para a gente... eu fiquei pensando no teu... Tu ficou pensando na minha pesquisa, eu fiquei pensando na tua pesquisa. Porque os teus gamers lá, eu acho que ali tem um objeto... O teu objeto é um objeto que eu acho que um olhar McLuhaniano, assim, ajudaria, assim, não que seja a tua teoria, entendeu? Mas um cacuete analítico, assim, uma certa perspectiva de fundo, assim,
no teu olhar para essas, para o teu objeto ajudaria, eu acho, sabe? Porque teu objeto é um objeto muito assim caracterizado, né? Desse ponto de vista metamedial, do ponto de vista dos rastros de distintas mídias que ali se sobrepõem, assim, né? Acho que quando o professor retomou os 4 pontos, eu acho que foi importante, acho que dá para fazer uma análise. É que a gente está partindo mais de um lado da semiótica, do Deleuze, mas acho que se a gente optasse por fazer pelo viés do McLuhan, acho que daria, sim, uma outra dissertação só pensando nessas categorias, porque, de fato, esses streamers, esses gamers, produzem, sim, uma mídia própria. A gente até falou isso da orientação, na orientação que a gente teve na última, a gente até comentou isso, assim, que não era essas live streams, elas têm aspectos próprios, e pensando no McLuhan, elas amplificam e também apagam determinadas questões midiáticas. Sim. E só para terminar, também que a gente conversa aí, o professor Fabrício, nessas interações gamers e de streamers, tem aspectos que a gente está percebendo que tem até da mídia tradicional, alguma coisa assim, meio que do chacrinha, do apresentador de televisão. Sim, outra vez. Sim, então tem essas características. Sim, porque tem coisa assim do jogo, tem coisa da conversa, tem coisa do programa de TV, tem coisa meio do auditório presentes ali, né? E meio tudo isso meio que se conformando e dando origem a uma outra coisa, assim, né? Uma coisa com uma especificidade, né? Então eu acho assim que não sei se o McLuhan vai ser uma teoria utilizada, talvez não, né? Não tem importância que não seja, mas de todo modo tem um modo de olhar assim que o McLuhan nos dá, que eu acho que pode ser importante, assim, não só no teu caso, aqui, mas talvez de outros colegas aí, né? Para além, assim, de usar um conceito, a teoria dele em si, se comprometer com isso e tal, mas tem uma maneira de olhar os objetos, assim, que é essa dimensão aí, ecológica, metamedial, né? Essa dimensão dos apelos sensoriais das mídias, dessa dimensão da corporalidade implicada, né? Então, acho que essas perspectivas são perspectivas do McLuhan. Elas podem ajudar, assim, muitas vezes. E olha só, e a questão do Martino, pessoal, é justamente essa. Assim, o Martino vai dizer que é justamente esse modo de olhar do McLuhan que configuraria para ele, na visão dele, uma perspectiva comunicacional mais estrita, assim. Né? Bom, a gente tem mais alguns pontos ali, né? Vamos fazer uma paradinha agora para um café e depois a gente volta. Eu tenho 5:10 aqui. Vamos 10 minutinhos assim, e a gente vai até às 6, tá? Beleza, já voltamos. Tu dá um stop aí, Gilmar, faz favor.